Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto assim. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Muito pra... Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom estar novamente com você nessa terça-feira, uma noite especial. Uma noite da qual nós temos colocado como prioridade na nossa vida poder compartilhar o amor de Deus com você. Você que está na tua casa, você que está no teu carro, no teu trabalho, nos assistindo, você que vai nos assistir depois também lá no YouTube, que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser grandiosa na tua vida e na tua caminhada. Que o Espírito Santo de Deus possa te abraçar de uma forma muito especial. Eu quero orar por você nesse momento, você que está nos assistindo ao vivo, você que deu o likezinho, que nós estamos vendo o teu nome aqui, e você também que não deu o teu like, né? Mas nós vamos orar por você. Se você quiser dar teu like, nós vamos ver o teu nome aqui e vamos estar agradecendo a Deus pela tua vida. Senhor nosso Deus e amado Pai, sabemos, ó Pai, que temos um chamado especial. Quem nos chamou, Ele nos capacita com sua presença diuturnamente na nossa vida. Nós nos alegramos por podermos entender que é Deus quem nos chama, é Ele que nos fortalece, Ele que nos abençoa em todas as fases desse chamado tão especial. Que a Tua graça continue trabalhando na nossa vida de uma forma maravilhosa, Senhor. Que cada um que possa estar ouvindo essa oração nesta noite seja abençoado pelo Teu poder. Abençoe, Senhor, a vida de todos, dai força, dai alegria, restaura, Senhor, a condição de cada um, porque Tu pode todas as coisas. E nós clamamos porque entendemos que Tu nos chama para uma grande missão. E Tu não faz acepção de pessoas, porque Tu és o nosso Deus soberano. Pois eu oro em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Lembrando do tradicional abraço da live para minhas netinhas, né? Para a Sairinha lá em Videira e para a Laurinha lá em Curitiba. E abraçando minhas netas, sinta-se também abraçado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele possa te abraçar com todo carinho nesta noite. Que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, que a graça e a paz de Jesus seja com todos nós, né?
Boa noite para o Jairo e para a Maiara aqui em Papanduva, para o Hudson e toda a família lá em Videira, para a França, para o Davi, para o Gessé, para o Caleb, para a Aninha em Monte Castelo, para a Lena e o Oséias ali em Itaiópolis, para a Anitta e a família lá em Xanxerê, para a Dona Inês lá em Tubarão, que sempre nos assiste, Dona Inês, que o Senhor seja com a senhora, para a Beth lá em Curitiba. Que Deus possa estar abençoando a todos nessa noite. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre se estamos ou não prontos para seguir a Jesus. E o nosso texto se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do versículo 13 até o 17. E diz assim a palavra do Senhor, né? Lá em Marcos 2, do 13 até o 17. Diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e os pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim os pecadores. Esse foi chamado de Mateus, né? Lembrando que naquele tempo as pessoas, quando mudavam de vida, quando elas entendiam o chamado de Jesus, elas mudavam também de nome, né? Então, de Levi passou a chamar-se Mateus. Esse é um dos discípulos de Jesus e é sobre esse assunto que nós estaremos falando nas nossas lives agora nesse tempo, né? Nesse mês, mais um mês, que é o tema que eu estou trabalhando com as crianças. Eu acho isso muito interessante, né? Porque Jesus, ele estava passando, ele estava pregando sobre o amor de Deus e ensinando a palavra, e nesse tempo ele estava curando doentes, né? Um pouquinho antes ali a gente vai ver que ele tinha curado um paralítico lá em Cafarnaum, né? E também, principalmente, Jesus, ele se retirava muitas vezes para orar. E essa intimidade nossa da oração com Deus, que nos faz ter fé e crer na palavra de Deus, e crer no chamado dele para a minha vida, e crer no chamado dele para a tua vida. Então, ele estava ali ensinando aquelas pessoas que queriam aprender, e de repente ele vê aquele moço, né, sentado, e esse moço era uma pessoa que eu acho que a população não gostava, porque era aquele cobrador de impostos, aquela pessoa que não era justo, porque ele cobrava além daquilo que deveria cobrar. Era uma pessoa corrupta, era uma pessoa pecadora, era uma pessoa odiada pelas demais pessoas. E de repente Jesus olha para ele e diz: Segue-me. E ele imediatamente, ele seguiu a Jesus. Quantos de nós muitas vezes ouve a voz do Senhor dizendo-nos: Segue-me, faz assim, mas relutamos em seguir a Jesus? Nós sempre pensamos que seguir a Cristo é só para aquelas pessoas boas, né? Eu sou certinho, faço todas as coisas corretas, né? Mas Jesus veio chamar o povo ao arrependimento. Arrependimento do quê? Quando ele chama Levi, Levi teria que se arrepender de tudo que ele tinha feito de errado, de todas as situações do qual ele burlava o seu poder, a sua autoridade para tirar para benefício próprio. E ele, como um cobrador de impostos, as pessoas não gostavam dele. Por isso que, quando ele está na casa de Levi, Jesus está na casa, os fariseus chegam e falam: mas como que tu está na casa desse cara? Esse cara não é digno que tu entre na casa dele. E Jesus fala: olha, eu vim para os doentes. Ele não estava dizendo que aquele homem estava enfermo.
ele não estava dizendo que ele tinha problemas físicos, mas ele estava dizendo que aquele homem tinha um problema de conduta. Era uma pessoa que vivia com uma conduta que não era agradável a Deus. O seu padrão de vida era um padrão que ele desonrava ou desrespeitava aquela sociedade. Ele usufruía do seu poder de cobrador de impostos para tirar aquilo que não era digno, que não era de direito. Mas Jesus chega e chama ele. E o legal que Levi entendeu o chamado do Senhor. Ele não questiona. Ele não fala para Jesus, olha, espera mais um pouco, talvez amanhã ou daqui uma semana, eu tenho que continuar cobrando os meus impostos aqui, eu não posso abrir mão do meu trabalho, porque tudo isso é o meu sustento. Aquele homem, a Bíblia diz que imediatamente ele levantou e seguiu. E não só seguiu, como ele convidou Jesus para estar na sua casa. Ele chamou, olha, venha para minha casa, eu quero oferecer um banquete, eu quero ter o prazer de recebê-lo na minha casa. E é o que Jesus fala para nós essa noite. Você quer me receber na tua casa? Você quer me receber na tua vida? Eu quero estar junto com você à mesa, indiferente do que as pessoas falem, do que as pessoas pensem. Eu vim te chamar para uma mudança de vida. Como a Margarete falou, ele não teve simplesmente uma mudança de vida como de nome. Aquele velho Levi morreu. Nasceu aquele homem chamado Mateus. Um homem justo perante Deus e depois perante a sociedade. Boa noite para Dona Sueli e seu Sadi também. Sejam bem-vindos. A palavra de Deus, ela fala, né, que na mesma hora Levi deixou o trabalho e aceitou o chamado, decidindo seguir a Jesus. E ele era muito jovem. Ele era um jovem, né? Muitas vezes os jovens que estão nos assistindo, a gente pensa assim, mas eu não preciso fazer nada, eu ainda sou jovem, eu ainda vou ter tempo. Mas, queridos, o tempo é do Senhor e você não sabe quanto tempo de vida você vai ter, né? Você não sabe se você vai chegar à velhice. Muitas pessoas acham que fazer a obra de Deus, seguir a Jesus, andar corretamente na vida vai ter um tempo. Não, o tempo é esse tempo. E Levi certamente ele tinha muitos amigos, porque é isso que a palavra diz, e ele não ficou inventando nenhuma desculpa, ele não ficou colocando dificuldades. Nós muitas vezes colocamos dificuldades, inventamos desculpa para não estar na presença de Deus, para não buscarmos a Deus, para não nos tornarmos íntimos de Deus. E Levi, ele foi contar para todo mundo que ele agora era um seguidor de Jesus. E aí ele convida então os seus amigos para estarem na sua casa, né? E antigamente as pessoas que mudavam de vida e mudavam de nome também, era algo muito estranho, porque a sociedade toda não iria chamar mais ele de Levi, mas sim de Mateus. Daquele momento em diante ele seria um novo homem. E com o coração cheio de Deus, ele estava seguindo a Jesus e tornou-se um dos seus primeiros discípulos. Mas aconteceu uma coisa que quando eles estavam lá na casa dele, os fariseus, sempre os fariseus, né? Os escribas dos fariseus, aqueles homens que se achavam santos, aqueles que se achavam melhor, que sabiam, aqueles que eram simplesmente religiosos. Quantos não são simplesmente religiosos? Aí falavam, tá, mas aquele lá, olha, aquela pessoa fazia isso e aquilo, agora ele está pregando a palavra de Deus. Olha, aquela pessoa enganava e roubava e agora ele está lá na frente falando a palavra de Deus. Mas aqui Jesus está contando que é assim mesmo que acontece. Boa noite para o Lucas, para a Mai, para a Sarinha, boa noite para o Ademir, lá em Videira. Ademir, seja bem-vindo. Então, aqui Jesus está mostrando aquilo que como nós somos hipócritas muitas vezes, né? E, Jesus, ele vem chamar o pecador ao arrependimento. Ele está dizendo ali que ele não vem para aqueles que são certinhos, que têm uma vida toda certa. Não, ele vem porque ele tem que restaurar a vida das pessoas que estão perdidas. Né? Lembra da história da ovelha perdida? As 100 ovelhas, uma se perdeu. O que Jesus fez?
deixou as outras no aprisco e foi buscar aquela que estava perdida. Foi aquela que Jesus pegou, trouxe, colocou nos ombros e trouxe de volta para ele. E Levi era uma pessoa, sim, totalmente errada, tinha uma vida totalmente errada. Mas quando ele sente Jesus, quando ele ouve a voz de Jesus, ele é transformado. Então, muitas vezes, nós ficamos julgando as pessoas, né? Dizendo, ah, não, mas aquela pessoa é tudo errada, ela fazia tudo errado. Eu conheci essa pessoa até ontem, aquela pessoa usava droga, aquela pessoa bebia, aquela pessoa enganava os outros, aquela pessoa fazia tantas coisas erradas. E de repente você vê aquela pessoa pregando, aquela pessoa falando de Jesus. Aqui Levi vai e conta para as pessoas que agora ele era um seguidor de Jesus. Quantos de nós julgamos muitas vezes como aqueles escribas, aquelas pessoas que aceitam Jesus e querem essa transformação na vida deles? E essa transformação só vem através de Jesus. Não tem outra forma. Você pode se achar bonzinho, você pode se achar melhor que os outros, mas todos nós precisamos. Nós não somos salvos por obras, então não é porque você é bom que você é salvo. Você é salvo porque você decidiu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E foi o que aconteceu com Levi. Levi, ele não ficou preocupado com o que os outros iriam pensar. Ele não ficou preocupado com o questionamento, com a cobrança dos fariseus. Ele resolveu seguir a Cristo. E isso foi uma mudança total na sua vida. Tem tantas pessoas que parecem que têm medo dessa mudança. Ah, o que o meu vizinho vai falar? O que meu familiar vai falar? O que nós temos que entender é o que Jesus está pensando de nós. É essa busca com Deus, é essa vida diária com Ele que vai mostrar quem nós somos. Por isso, amados, quando você for questionado a razão da tua fé, você tem que saber explicar. É Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é que transforma todas as nossas ações e Ele nos convida a largar todas as demais coisas para segui-lo, a viver uma vida de intensidade, viver uma vida longínqua com Ele. É promessa dele também estar com a gente todos os dias. É algo recíproco, não é só de um lado. É uma via de mão dupla, é dos dois lados, tanto do nosso lado como do lado de Cristo. E o lado de Cristo jamais vai falhar. Quando ele chama Levi, Levi prontamente toma uma posição. Não é porque ele era jovem, era afoito, não. Era porque realmente ele entendeu que aquele era o melhor convite que ele poderia receber. Quantos convites nós temos recebido no nosso dia a dia? Quantas propostas a gente tem recebido? Mas será que você já recebeu esse convite de Cristo para continuar caminhando com Ele? Ele falando para você, vem aqui, eu quero fazer uma parceria com você. Eu quero caminhar a partir de hoje até os teus últimos dias com você. Eu tenho algo precioso para você. Eu tenho a salvação. Eu tenho uma eternidade para oferecer para você. Jesus, Ele oferece muita coisa para nós, para aqueles que realmente vivem e confiam na sua palavra. Ele oferece uma vida eterna com Ele. Ele também diz que nós vamos passar por momentos difíceis, sim, mas que nós devemos ter bom ânimo. Levi entendeu isso, que por mais que ele fosse questionado, julgado pelos outros, a alegria dele era levar Jesus para sua casa. Para onde você tem levado Jesus? Tu tem levado Jesus para a tua vida, para a tua casa? Tu tem convidado ele para entrar? Porque a palavra de Deus diz que ele está na porta, está batendo, está pedindo para que a gente abra a porta para que ele possa entrar. E se você abrir a porta, ele vai entrar na tua vida e vai fazer a diferença. Não importa o que os outros pensem, o importante é o que Deus vê na nossa vida. E Ele vê o mais íntimo do nosso coração. Esse é o nosso Deus. Quando Levi ouve a voz de Jesus, ele entende isso e ele corre contar para todos que ele agora seguia Jesus. E você tem contado para todos que você segue Jesus, e aqui nós não estamos falando de placa de igreja,
mas estamos falando sim de entender Jesus na tua vida, de seguir realmente Jesus, de fazer diferença onde você está, né? Aqui a pergunta diz assim: seus amigos já sabem que você também é um seguidor de Jesus? Será que as pessoas que olham para a tua vida veem essa diferença? Hoje nós não precisamos mudar de nome, mas precisa haver uma transformação de vida. Uma pessoa que diz que segue Jesus e não houve transformação e renovação na tua vida, não é correto. Porque a conversão é quando você está indo por um lado e você converte para o outro. Então, assim, muita gente não entende o que é isso, mas Jesus precisa fazer a diferença na tua vida. Nas tuas festas, você tem convidado Jesus? Levi, ele chamou Jesus para sua casa, mas nas suas festas, você convida Jesus para entrar na tua casa? Ou não faz diferença nenhuma aquilo que você está fazendo? Será que as pessoas veem a diferença nas músicas que você ouve, nos temas escolhidos? Um seguidor de Jesus faz a diferença e influencia os seus amigos. Será que as pessoas olham na tua vida e querem também ter esse Jesus? Será que as pessoas também estão se arrependendo? Porque Jesus aqui está falando que ele veio chamar o pecador ao arrependimento. Ele não veio para dizer para você que você vai ter uma vida próspera, uma vida cheia de coisas boas. Não, ele vem para confrontar. E por isso muitas pessoas não conseguem ver ou não querem ouvir a voz de Jesus. Porque quando você ouve a voz de Jesus e confronta a tua vida, você tem que ver aquilo que está errado e você precisa mudar. E muitos não querem ter esse encontro verdadeiro com Jesus, porque tem medo desse confrontamento. Tem medo de quando Jesus olhar lá no fundo do teu coração e perguntar as coisas para você. Mas você não precisa ter medo, não, porque Jesus, ele tira todos os nossos medos. Amém. Hoje eu ouvi uma frase bem legal de uma pessoa que me disse assim, que a paz de Jesus, ela é doce, que mesmo enfrentando todos os problemas, a paz de Jesus é doce como açúcar. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso e eu fiquei tão feliz ouvindo uma pessoa de mais idade me dizer isso hoje. A paz de Jesus é doce como açúcar. E isso é verdade, mesmo quando a gente está enfrentando momentos difíceis, né? No domingo eu falei na igreja que nós estamos passando por um momento difícil devido à alta da diabetes do Rosemar, devido ao problema da visão deles, mas essa paz do Senhor, aquela paz que a Bíblia diz assim, ó, que excede todo o nosso entendimento, é aquilo que Jesus coloca nos nossos corações. Podemos passar pelas aflições, mas entendemos que um dia Jesus disse, segue-me. E mesmo acontecendo o que acontecer, nós não queremos outra coisa a não ser seguir a Cristo. E você, já convidou Jesus para entrar na tua casa, para entrar na tua vida, para mexer com a tua estrutura, para abalar tudo, para Jesus curar as feridas que tem na tua alma, a ferida que tem por falta de perdão, por amarguras, por coisas do passado que você não consegue esquecer? Deixe Jesus, que é o Rei, entrar no teu coração, né? Faça como Levi, ouça a voz do Senhor nessa noite, ouça Jesus te chamando, com certeza Ele quer você também. Vamos orar. Querido Jesus, graças te damos, Deus, por tudo que Tu és e por tudo que Tu faz na nossa vida e através de nossa vida. Senhor Jesus, que Tu possa olhar o coração de cada um e falar ao coração de cada um, Senhor Jesus. Que sejamos renovados, Senhor, nossa mente, o nosso coração, através da Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que Tu abale as estruturas de todos, Deus. Abala as estruturas de nossa vida, Jesus. E que nós possamos sempre estar atentos à Tua voz e ouvindo ao Teu chamado para seguir-te. Ó Deus, abençoa cada um nessa noite, Deus. Coloca a Tua paz que é doce como açúcar, Senhor Jesus. Coloca essa paz, essa alegria na vida de cada um, Senhor Deus. Renova cada pessoa, muda vidas nessa noite, Senhor Deus.
e que a cada dia nós possamos estar firmes, confiantes, sempre constantes, abundantes na Tua obra e na Tua palavra, Senhor Jesus, nos abençoando e abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, te fortaleça e continue cuidando da tua vida, da tua casa e da tua família. Amém. Uma semana de paz e alegria para todos. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas.